Graça e paz a todos, que bom poder receber você aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo, fique à vontade neste tempo tão precioso que Deus tem para as nossas vidas. A casa está linda, em breve nós iremos para o nosso terceiro culto. Nós já estamos no nosso segundo culto na sexta-feira, mas em breve nós iremos para o terceiro culto, ok? Em breve, em nome de Jesus. E brevemente, papai tem algo espetacular para a vida dessa igreja. Você pode crer comigo? Você pode crer comigo? Amém. Deus tem algo lindo. Nós estava ali conversando com o Josi e ainda nós não começamos o nosso grupo de conexão, que será os nossos grupos familiares. É a igreja de casa em casa. E será um tempo tão precioso, e nós vamos aí nos aproximando de todos os bairros, de todas as ruas, de todas as casas dessa cidade, porque nós queremos 10% de Cabrobó para Jesus. E você faz parte aí desse percentual, e certamente você brevemente estará entregando o seu coração para Jesus de uma forma linda. Nós estamos hoje com uma mensagem avulsa. Nós completamos na semana anterior, na semana passada, nós concluímos na semana passada a nossa campanha Eu Orei e Deus Ouviu. Eu orei e Deus ouviu. E hoje nós estamos com uma mensagem avulsa que vem com o tema A Atitude que Ativa Milagre. Mas antes de começar a nossa exposição desta noite, eu gostaria apenas de lembrar que nós estamos também na nossa campanha da Quaresma. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias, a igreja consagrando ao Senhor todas as semanas. Essa semana nós estamos concluindo a nossa consagração de streaming, e também de TV. Nós não estamos assistindo TV essa semana, nós tiramos aí a questão do streaming e na próxima semana nós iremos para a nossa próxima consagração. Então não fique de fora aí da nossa campanha de 40 dias. Hoje pela manhã nós estivemos com os funcionários da limpeza urbana. Nós estivemos com os funcionários servindo um café da manhã e foi um tempo tão precioso. Nós levamos a palavra. Ali nós tínhamos pessoas derramando as suas lágrimas diante de Deus. Foi algo assim muito gostoso ter tido essa oportunidade com os funcionários da limpeza urbana. A importância que esses profissionais eles têm para a nossa cidade, para as nossas ruas, para os nossos bairros, para as nossas praças. E nós como igreja estivemos ali com eles esta semana pela manhã, hoje pela manhã, honrando estes funcionários. Eu quero agradecer a você que colaborou, agradecer a você que contribuiu para que o nosso café matutino com eles pudesse se tornar realidade. Valeu pelo apoio, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos colocar a mão no nosso coração, vamos colocar a mão no nosso coração, fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nós celebramos ao Senhor nessa noite e declaramos a nossa inteira e total dependência diante do Senhor. O que eu quero pedir ao Senhor nessa noite é para que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Eu sei que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra tem o poder de ir, ó Deus, em todos os cômodos da nossa alma, do nosso coração e revelar a nós aquilo que o Senhor deseja. Por isso eu peço ao Senhor, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade, talvez, de fazer algum passeio de barco. Mas há alguns anos atrás, algum tempo atrás, que eu tive a oportunidade de ir em Maceió, eu tive a oportunidade de fazer um passeio de jangada. Passeio de jangada com a finalidade de conhecer as piscinas naturais de Pajuçara. Apesar da beleza da paisagem, apesar de ser dia, eu lembro que era aproximadamente, acho que meio-dia mais ou menos, estava assim um sol, escaldante, mas estava de dia.
Só que quando você pega a jangada ali do ponto inicial até as piscinas naturais, as ondas, né? De vez em quando elas ficam agitadas e dá aquele calafrio e dá aquele medo. Agora, imagine os discípulos que no período noturno pegaram um barco e fizeram uma travessia diante de uma tempestade. Para mim, a figura do dia, a figura matutina ou vespertina, ela transmite mais segurança do que a figura noturna, do que a noite. Os discípulos, eles pegaram um barco e foram fazer uma travessia à noite, lidando com uma tempestade. O texto bíblico que isso está registrado é Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33. 22 a 33. Quando você abre a sua Bíblia, nesses versos, neste texto bíblico, você observa que Jesus, ele então direciona os seus discípulos para irem para a outra margem. Há alguns estudiosos que discutem se era Betsaida ou se era Cafarnaum. Não sabemos o certo, possivelmente Betsaida seria uma das paradas e Cafarnaum seria o destino final. Só que deixa eu contar para você o pano de fundo deste contexto. A travessia, ela foi a pedido de Jesus, pois o povo, a multidão a qual cercava Jesus, eles estavam com a seguinte conversa: Jesus, olha, o Senhor é um excelente líder político, o Senhor é um excelente líder militar. O povo começou com aquela conversa mediante a ideia israelita de que o Messias viria para tirar o povo de Israel do jugo de Roma, de que o Senhor viria como Messias, como líder político, como líder militar, para tirar o povo da sobrecarga romana e restaurar o Israel, a nação de Israel. Só que eles não compreenderam que Jesus não tinha vindo para este reino com R minúsculo. Jesus tinha vindo para o reino com R maiúsculo. Ele vinha com a possibilidade de implantar no coração do humano o reino de Deus. Percebendo então Jesus que os discípulos, eles corriam a tentação de serem levados por aquela conversa que a multidão cercava Jesus. Algumas traduções da Bíblia vai dizer que ele compeliu. O que significa compelir no original? Compelir no original é forçar, é tirar, usando a sua autoridade de líder, para que eles não fossem inflamados por aquela multidão. Então Jesus compeliu os seus discípulos para saírem daquele lugar, com a finalidade deles não serem influenciados pela multidão, porque nós não podemos ser influenciados pelo sistema, mas nós precisamos influenciar o sistema. Nós já aprendendo aqui, olha o nosso coração aprendendo nessa noite. O nosso coração não deve ser influenciado, mas nós devemos ser agentes de Deus para influenciar as pessoas. Então os discípulos, eles pegam o barco, aquele barco que não tinha motor, um barquinho à vela, e eles então começam a remar. Pessoal, aquele dia para Jesus foi um dia cheio de mistura de sentimentos, porque ele lida com essa ideologia do povo. Ele lida também com a primeira multiplicação de pães. Se você observar lá em Mateus, no capítulo 14, é o primeiro momento que acontece a multiplicação de pães. Só que também é dentro deste contexto
que Jesus recebe a triste notícia, a triste informação de que o seu familiar, de que o seu primo João Batista havia morrido. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 12, diz assim: mais tarde os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Observe bem que a nossa vida tem os seus extremos. De um lado, Jesus está alegre, feliz, porque ele estava curando o povo e estava operando milagres. Estava acontecendo algo extraordinário. Os pães foram multiplicados para a multidão. Quando os discípulos queriam indicar para aquela multidão voltarem para sua casa, Jesus alimenta aquela multidão com a sua provisão. Só que por outro lado, nós vemos Jesus recebendo a notícia: o seu primo João Batista havia sido morto e sepultado, sem direito de Jesus ter visto o sepultamento de João Batista. Então nós notamos que a vida é um jogo de extremos. Quantas vezes nós experimentamos da taça da alegria em contraste à taça da tristeza? Então nós vemos através deste contexto bíblico que Jesus, exausto mediante a sua humanidade, ele então sentiu a necessidade de estar sós com o Pai. É neste momento, pós ele despedir dos discípulos para irem para outra margem, que ele opta em ficar sozinho, porque às vezes a gente tem essa necessidade. Às vezes nós precisamos de uma solitude, às vezes nós precisamos de um momento só, a sós, mas não a sós conosco mesmo, mas a sós com Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus então retirou-se para um monte. Grave bem isso comigo para você entender a exposição bíblica. Jesus retirou-se para um monte. Jesus retirou-se para um cume. Jesus retirou-se para um pico. Jesus retirou-se para uma montanha. Jesus retirou-se para um lugar alto para orar. O que nós já podemos aprender de antemão nessa exposição bíblica, que a oração é a chave que destranca o alívio da dor. Jesus, como ser humano, ele vivia uma mistura dentro do seu peito. Ele havia perdido seu primo João Batista. Ele havia recebido a notícia. E não tem nada pior do que você receber a notícia de um familiar seu que morreu, que partiu. Mas Jesus, diferentemente de nós, ele sabe muito bem canalizar a sua dor. Quantas vezes nós canalizamos a nossa dor nas plataformas digitais? Nós estamos errados. Quantas vezes nós canalizamos a nossa dor com os vizinhos ou com as pessoas que não têm nada a somar com a nossa vida? Nós simplesmente abrimos o nosso coração para pessoas onde não irá nos ofertar nenhum alento para o nosso coração. Mas Jesus foi ao monte, ao lugar alto, à montanha, para falar com o Pai. Isso aqui era por volta de 18 horas. Era na primeira vigília. Era quando já estava anoitecendo. Só que enquanto Jesus subia ao monte, os discípulos haviam pego o barco em destino a Cafarnaum. Aí nós lemos em Mateus capítulo 14, 24, que diz: enquanto isso o quê? Enquanto Jesus vai subir para o monte para orar, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Os discípulos saem sem ter o conhecimento daquilo que poderia acontecer, e eles são surpresos por uma tempestade. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você, porque essa região
ela era propícia para essa tempestade repentina. Só que aqui nós aprendemos algo espetacular. Ao mesmo tempo eu falei com vocês que Jesus estava enfrentando um luto e os seus discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Eu lembro do teólogo reformado Sproul que disse: as tempestades da vida não são seletivas. De um lado nós temos o Cristo passando por um processo de luto, e do outro lado nós temos os discípulos que foram enviados por Jesus, passando por uma tempestade. De um lado os discípulos passando por uma tempestade, e do outro o Jesus que recebeu a notícia de que o seu primo havia falecido. Aí Sproul vai dizer que as tempestades não são seletivas. Elas não escolhem os endereços, elas não escolhem as famílias, elas não escolhem os casamentos, elas não escolhem as pessoas. As tempestades chegam para quaisquer pessoas. Os discípulos estavam lutando contra uma tempestade, Jesus estava passando por um luto, e você e eu talvez estejamos enfrentando por alguma situação nessa noite. O que essas situações têm em comum? Estrangulamento da paz. Ambas as situações estrangulam a paz. O luto estrangula a paz de um ser humano, certo? Uma tempestade que talvez é provocada por alguma circunstância estrangula a paz de um ser humano. Só que eu repito, Jesus sabia canalizar a sua situação. O nosso erro é que muitas vezes nós não sabemos. Por quê? Escute bem. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que os problemas são como ondas do mar. Quando uma onda se quebra na praia, a próxima já está se formando, pronta para dar outro solavanco. Ou seja, quando acaba um problema, pode preparar que vem outro. Pastor, misericórdia, é a verdade do viver, é a verdade da vida. Quando nós resolvemos uma situação, outra situação já está se formando como uma outra onda do mar. E o que nós precisamos fazer é canalizar o nosso coração para o endereço certo, assim como Jesus fez. Ele subiu para uma montanha para orar. Vocês estão lembrando que eu pedi vocês para congelar isso na mente de vocês? Jesus subiu a um monte, ele subiu numa montanha. Por isso eu friso nessa noite, em Mateus capítulo 14, versículo 23, Jesus subiu ao monte. Por que, pastor, que o senhor está frisando isso? Eu quero te explicar algo da região a qual o texto está expondo. Essa região, ela é conhecida como a região intermontado. Como assim? Esta região é uma região que estava com cadeias de montanhas. Na verdade, quando nós lemos na Bíblia Mar da Galileia, nós estamos utilizando uma expressão popular bíblica. Porque este Mar da Galileia não era um oceano, ao qual nós normalmente chamamos de mar, era um lago. E era um lago de água doce, o lago de Genezaré, que ficava entre as montanhas. E este lago, ele ficava no vale das montanhas. Primeiro, era o que proporcionava a tempestade repentina. Os ventos vinham e encurralavam-se entre essas montanhas, porque era uma região montanhosa, cheia de montanha, e então este vento fortalecia-se e provocava uma tempestade. Era isso que acontecia. Ninguém tinha previsão de quando isso acontecer, mas isso acontecia. Só que tem uma curiosidade a respeito desse texto. Jesus sobe para a montanha,
E o lago de Genezaré, que nós chamamos de Mar da Galileia, ele só tem 21 quilômetros de comprimento e 11 de largura. Então, quando Jesus sobe na montanha, naquela região, quando você sobe numa montanha dessa, você tem a capacidade de enxergar boa parte do lago de Genezaré. Então, quando Jesus sobe na montanha, por volta de 18 a 20 horas, ele tem ideia do que estava acontecendo com os discípulos. Escute bem, preste atenção. Jesus tem ideia do que estava acontecendo com os discípulos. Então, para vocês entenderem, um lago de 21 quilômetros, Jesus numa montanha, a região proporcionava a visão do lago. Jesus tinha ciência do que estava acontecendo no lago de Genezaré. Mas por que Jesus já não foi lá de forma emergente? Porque muitas vezes nós precisamos passar pelas tempestades. Porque muitas vezes nós precisamos experimentar a dor. E Jesus, ele sabia que qualquer dor é pedagógica. E nós observamos uma frase, aqui é apenas para vocês ilustrarem na cabecinha de vocês. Não estou falando que este era o barco dos discípulos, mas é mais ou menos isso aqui que eu estou querendo falar com vocês. Aquela região era isso aqui. Ela era rodeada por montanhas, e o monte que Jesus estava dava para ter uma visão ampla do lago de Genezaré. Spurgeon, possivelmente, tomando da taça neste texto bíblico, diz que, ainda que enfrentemos tempestade no meio da noite, Jesus nos vê e nunca nos perde de vista. Jesus tinha consciência do que estava acontecendo no lago de Genezaré, mas Jesus não havia perdido aqueles discípulos de vista. Jesus sabe o que está acontecendo na sua vida. Jesus sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Jesus sabe o que está acontecendo no meio da sua família. Ou você vem aqui fazer um voto e pensa que Jesus não está sabendo? É lógico que Jesus está sabendo. Jesus tem consciência de tudo aquilo que está passando com você. Só que, após um período de oração, a Bíblia, na versão NVT, vai dizer que Jesus foi até os discípulos por volta das 3 da manhã. Às 3 da manhã é a 4ª vigília da noite. Os judeus dividiam a sua noite em 4 vigílias. A primeira vigília começava às 18, a segunda vigília 21 horas, a terceira vigília meia-noite, a 4ª vigília começava às 3 da manhã. Então Jesus vai até os discípulos na 4ª vigília daquela noite, fazendo um cálculo de quando ele entra para orar e quando ele vai ali para os discípulos. Nós temos um bom pedaço de tempo. Era o pedaço de tempo que os discípulos precisavam experimentar para entender que a vida, as circunstâncias e as situações não estavam no seu controle, mas no controle do Senhor Jesus. Aí nós observamos então o texto bíblico que diz: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles. Por volta das 3 da madrugada. Preste bem atenção. Quando Jesus sobe para o monte para orar, até as 3 da madrugada, nós temos entre aí 7 e 10 horas. Quando Jesus sobe no monte para orar, e até a 4ª vigília, nós temos entre 7 a 10 horas. E você sabia que em tempo normal os discípulos gastariam mais ou menos 2 horas e meia de viagem para chegar ao destino que eles tinham que chegar? Eles estavam então estagnados, porque existem tempestades que nos deixam estagnados. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que não é para você ficar paralisado nessa tempestade que você está enfrentando.
Deus trouxe você aqui para dizer que não é para você ficar parado nessa tempestade que você está enfrentando. O Senhor, Ele está olhando para você do alto e sublime trono, assim como Jesus estava observando o lago de Genezaré quando Ele estava naquele monte. Mas o Senhor deseja hoje que você saia dessa zona de paralisia e entenda de uma vez por todas que Ele, o Senhor dos Senhores, tem poder para caminhar sobre a sua tempestade. O Senhor caminhou sobre a tempestade. Por quê? Porque Jesus é maior do que o nosso problema. A tempestade, aquela água, representava o problema dos discípulos, e Jesus veio na hora certa. Jesus sabia a hora exata que os discípulos chegaram no limite deles. Ei, escute bem, que riqueza esse texto. Jesus sabia o momento certo que os discípulos haviam chegado no limite deles. E Jesus então veio ao encontro dos discípulos. Jesus sabe até onde que vai o seu limite, fica tranquilo. Jesus sabe até onde vai o seu limite, fique tranquilo. E Ele vai vir sobre as suas situações. Existem situações que nós perdemos o controle, mas Ele não perde o controle de nada. E nós observamos o texto bíblico, quando Jesus então, depois de caminhar sobre as águas, Jesus fala para aqueles homens: não tenha medo. Por quê? Porque além de uma tempestade externa, as emoções, o coração, os sentimentos daqueles homens haviam entrado em uma profunda tempestade. E é isso que o medo faz conosco. O medo provoca uma tempestade na nossa mente. O medo provoca uma tempestade no nosso coração. Aí eu revisitei o Dr. Augusto Cury, psiquiatra cristão, que diz: Jesus nos convida a silenciar as tempestades da mente. Por isso que Jesus diz para aqueles discípulos: não tenham medo. Ei, não tenha medo. Quais são as tempestades da sua mente? Quais são as tempestades que têm roubado a sua paz, a sua alegria, a sua tranquilidade, o seu sono? Quais são as tempestades que têm perturbado você, que têm tirado o desejo de orar, de ler a Bíblia, de estar com o Senhor, de vir na igreja? O Senhor nessa noite diz a você: não tenha medo. Jesus tem o poder para acalmar as tempestades da sua mente. Como pastor, então, que eu posso acalmar a tempestade da minha mente? Ouvindo Jesus quando Ele disse: coragem, coragem. E a palavrinha coragem no original significa confiar plenamente naquele que tem o controle de todas as coisas. A coragem não é a sua musculatura proporcionada pela academia. É a coragem de confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. É você confiar de que existe um Deus que está no controle dessa situação, e você tirar o coração da situação e colocar em Deus. Tinha uma criança que estava em uma embarcação, e essa embarcação também começou a passar por uma tempestade. E as crianças e as pessoas que estavam ali naquela embarcação começaram a questionar aquela criança: por que você não está com medo? Eu não estou com medo porque o meu pai está no leme. O meu pai, ele é experiente com tempestades e ele vai cuidar de mim. E é isso que nós precisamos. É confiar neste Deus que cuida de nós. O seu pai está no leme. O seu pai não perdeu o controle de nada. Aí o mesmo texto bíblico nós vemos Jesus dizendo: coragem, sou eu.
Aí nós vamos visitar este texto no original, que é as mesmas palavras que Yahvé usou lá em Êxodo 3,14, na sarça ardente, quando ele diz para Moisés: eu sou o que sou. As mesmas palavras no original. E o que Jesus queria então fazer com os discípulos, quando ele usa as mesmas palavras de Yahvé do Antigo Testamento, Jesus queria desbloquear uma memória afetiva daqueles homens, porque aqueles homens lembravam do Deus do Antigo Testamento, que se revelou a Moisés dizendo: eu derrubou as muralhas de Jericó. Este mesmo Deus fechou a boca dos leões. Este mesmo Deus deu filho a Sara. Este mesmo Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Era isso que Deus fez no passado, e era isso que Jesus estava revelando naquele momento aos discípulos. Olha, eu sou esse Deus. Eu já fiz no passado e eu faço novamente. É este Deus que nós servimos. Por isso que nós hoje precisamos ter a atitude certa. Nós precisamos ter a atitude correta para vivermos o milagre. Eu lembro da pastora Esther, que disse que ela e seu esposo haviam dado um presente para uma amiga. E depois de um bom tempo, ela perguntou à sua amiga: e aí, o que você achou do presente? A amiga da pastora Esther disse o seguinte: olha, eu ainda não vi, porque eu gostei tanto do embrulho que ele está guardado até hoje. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Nós não desembalamos aquilo que Deus nos deu. Nós não desembalamos o ânimo, nós não desembalamos a coragem, nós não desembalamos a identidade de Deus. O Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje, é o Deus que continua operando, é o Deus que pode acalmar a sua tempestade, é o Deus que pode acalmar o seu coração, é o Deus que pode trazer calmaria para a sua vida. A sua vida não saiu dos olhos do Senhor. Ele continua olhando para você. Por isso hoje, você precisa ter uma atitude. Essa mensagem, ela não vai dar para a gente fazer toda a exposição que eu queria.